Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Cenário Entrevista, mais um episódio que começa às 10 da noite aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela TV Cenário Amazônia no YouTube. E a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, é com a convidada Ariane Campelo, ela que é advogada, é conselheira municipal dos direitos da criança no interior do Amazonas, advoca-se pela infância e mulheres nas redes de proteção, é ativista da causa negra e também integrante de movimentos por dignidade social. A Ariane, que tem aí tido um destaque na sua atuação aqui em Manaus. A gente vai conversar e conhecer a Ariane melhor hoje. Seja muito bem-vinda, viu, Ariane? Obrigada, Priscila. Um prazer estar aqui com você, com vocês. É uma energia muito gostosa estar aqui. Estou bem feliz. Obrigada pelo convite. A gente que fica feliz de você aceitar vir aqui bater um papo com a gente, te conhecer, melhor conhecer o seu trabalho. E aí, justamente, a gente vai começar o nosso bate-papo nesse viés, né? Vamos conhecer um pouquinho mais de você, uma mulher que tem levado aí representatividade, que tem se destacado nas ações dos movimentos negros aqui no Estado, no que diz respeito ao resguardo de direitos das crianças e das mulheres também. A gente gostaria de saber, você nasceu aqui em Manaus e também como que você uniu o direito e as causas, né, ao ativismo. Como que você trouxe isso para a sua vida e utilizando, por meio disso, a sua profissão? Maravilha. Bom, Pri, eu sou de Manacapuru, sou do interior. Então, eu venho dessa vivência, né, da realidade dos interiores. Muito bom. Aquela coisa gostosa do interior, minha infância toda foi assim. E crescer observando os nossos espaços, né, espaços de escola, espaço religioso, de integração mesmo com a sociedade, com a comunidade, trouxe bastante percepção, né, pra gente. Acho que é impossível a gente não se envolver na realidade que a gente vive quando a gente analisa as coisas. Então, a minha trajetória foi casando todas essas coisas, né? A gente não vê o mundo como ele é, e sim como nós somos. Exatamente. Então, eu fui personalizando, assim, essa minha visão pela pessoa que eu sou, e acho que era impossível não aderir a tantas causas de dignidade social em razão dessa minha formação. Então, foi realmente muito agregador essa formação para aquilo que eu sempre acreditei desde muito nova. Você atua ainda em Manacapuru? Como é que está essa tua vida hoje? Manacapuru, Manaus, Manaus, Manacapuru, como é que está a tua atuação hoje em dia? E eu também gostaria que você explicasse para quem está em casa o que uma conselheira municipal dos direitos da criança do interior no Amazonas faz, que é para o pessoal que está em casa entender um pouquinho melhor. Legal. A minha atuação no município de Manacapuru, ela se dá da forma governamental. Então, no município eu represento o governo, né? Estou ali na Prefeitura Municipal de Manacapuru fazendo essa atuação como assessora jurídica. Então, eu atuo na Secretaria Municipal de Assistência Social, que é assim uma pasta que eu me apaixonei desde a minha formação em 2017. Tive acesso a essa realidade do Sistema Único de Assistência Social, conheci os serviços socioassistenciais e realmente me encantei. A minha primeira experiência foi num centro de referência especializado de assistência social, um CREAS, que trabalha com a média complexidade, que são aquelas questões de violações de direito, crianças, mulheres, idosos. Então, essa primeira experiência de vida mesmo profissional foi tendo contato com essa nossa realidade local. Então, realmente foi muito agregador e desde lá eu não consegui largar mais. Na sequência, passei a fazer assessoria para os conselhos de direito. Em Manacapuru, eu assessoro o conselho da criança e adolescente, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência. E a gente tem construído muita coisa, Priscila. Os conselhos, tanto a nível municipal, estadual, federal, têm o objetivo de discutir, regulamentar, criar, propor, realmente deliberar política pública voltada àquele recorte, àquela temática, para que se vire proposta de lei, projeto, e é muito interessante fazer parte de toda essa construção. E exatamente essa construção, essa tua primeira vivência que te marcou muito, foi o que te permitiu hoje estar atuando no direito, mas de uma forma muito, muito humanizada, porque a gente vê que você realmente abraça a causa, não por profissão, mas por amor mesmo. Então, eu acho que é realmente isso, é impossível a gente não se dedicar apenas por dinheiro, né? Você tem que ter uma razão ali de ser
Existe até um termo chamado o seu Ikigai, né? Que é aquele seu ânimo, o seu propósito de vida. Então, eu me identifiquei muito nisso e eu falo para os meus colegas, os meus pares, que a minha advocacia ela é muito pública, sabe? Muito povo. Eu tinha, na minha adolescência, alguns questionamentos internos. Eu ficava, gente, eu vou formar em direito e eu vou trabalhar para enriquecer o empresariado. Eu não quero. Eu quero algo diferente, sabe? Eu quero realmente deixar assim a minha marca impressa no mundo que eu vivo, na minha realidade. Então foi impossível desconectar a minha formação daquilo que eu sempre acreditei. E a partir desse momento, vivendo a realidade que eu vivia, eu me senti conclamada a essa missão, né, de transformar realmente a realidade que eu vivia, porque eu acho que a gente precisa olhar para a nossa realidade e usar o caos ou para se conformar, né, que é algo que acontece, infelizmente, com muitas pessoas, ou realmente para você se revoltar no sentido de se posicionar e querer transformar as coisas. E a minha escolha foi essa. Claro que é uma escolha muito influenciada por privilégios. Sim. Eu não posso, assim, negar isso, né? Tive uma família que me direcionou para muita coisa, me deu estrutura para caminhar e eu me percebo, sim, em muitos lugares de privilégio. Eu sei que eu sou exceção por ser uma mulher preta, do interior. Então, muita coisa que aconteceu na minha trajetória do norte, exatamente, é de certa forma, exceção. E hoje, acho que o meu anseio de vida é realmente trabalhar para que a minha criança privilegiada, a minha mulher adulta privilegiada não seja exceção, que isso seja regra na vida de outras mulheres, na vida de outras meninas. Isso é muito bonito. Falando em criança, a gente vai também começar aqui o nosso primeiro bloco, no que você já está muito acostumada a debater. Inclusive, recentemente você esteve num evento promovido pela Unicef, né, uma oficina antirracista que pautava ali, que focava a educação antirracista no termo mais infantil, no âmbito infantil. E é nisso que eu gostaria de tocar com você agora, Ariane. O racismo ele afeta diariamente a vida de muitas crianças negras, também indígenas, desde seus primeiros anos de vida. E como adulto, a gente tem que rever a nossa responsabilidade para garantir a proteção a essas crianças. Como faremos isso? Como que a gente pode se reposturar? E como que a gente pode trabalhar esse tema desde a infância com essas crianças? Primeiramente, Priscila, eu entendo que esse processo de nós nos identificarmos realmente com o que somos é muito importante. Porque só assim a gente trabalha a autoestima e aí a gente vai lidar na prática, né, com as questões mais combativas. A gente precisa ser combativo Sim. nas questões de racismo. Então, quando a gente se mune de informação, de realmente, assim, mãos empunhadas para a luta mesmo, e autoestima, que eu acho que isso é muito importante para a população negra, a gente consegue ter ferramentas suficientes para enfrentar. Porque lutar contra o racismo é enfrentamento puro, porque a gente luta contra uma sociedade que vai nos dizer, mas você nem é tão escura assim. Não, tu não é preta, tu não é negra, tu é bonita. Como se negro fosse sinônimo de coisas ruins, feias. Então, assim, o meu processo de me entender como uma menina preta, uma mulher preta, foi muito natural, mas eu nunca fui levada a questionar isso, nem na escola, nem no meu ambiente familiar. Foi realmente um processo que eu fui experienciando durante a minha vida, né? A criança, desde muito nova, ela vai percebendo, fulano é branco, gordo, alto, baixo, magro, né? Ela vai percebendo diferenças, isso é natural. E cabe a nós, respondendo a sua pergunta, como transformar isso nas infâncias? É muito importante a gente enfatizar que diferenças são normais, né? Que é normal um coleguinha ter o cabelo liso e você o cabelo crespo, é natural, pessoas são diferentes. Então, buscar valorizar essas diferenças e fortalecer as nossas crianças nisso. Dar referências de pessoas indígenas, de pessoas negras para essas crianças. Tentar erradicar do nosso vocabulário termos que são racistas, né, que a gente acaba cometendo. Geram gatilhos futuros. Exatamente. Né? Então, existe todo um caminho a se percorrer, a gente tem falado muito sobre isso,
para que o adulto saiba, não no sentido de ser politicamente correto, né, que essa palavra é muito falada, mas realmente de compreender e se sensibilizar de que aquela expressão que às vezes parece uma piada para mim é ofensivo e é o tipo de ofensa que fere de morte as pessoas, fere a autoestima e fere também a vida, porque o racismo ele mata, ele é real e ele mata as pessoas. No caso das crianças, ainda pode se tornar pior, né? Porque uma criança, às vezes ela não tem noção, mas ela carrega aquilo ao longo da vida e lá na frente é que ela vai entender. Tu falando isso me lembrou agora uma passagem, acho que da Djamila Ribeiro, que ela foi apontada, né? Ela descobriu ser negra porque porque ela se descobriu, mas porque ela foi acusada. Você é uma pretinha, é alguma coisa, isso me lembrou feia. Exatamente, me lembrou isso. Então, exatamente, você trouxe realmente de uma forma muito didática. E para você que está em casa, eu vou ler os dados, se você me permite, Ariane, olha. Em diferentes áreas, indicadores confirmam a desigualdade racial na garantia de direitos nos primeiros anos de vida. Para vocês terem uma noção, a proporção de bebês pretos e pardos que nascem de mães que não tiveram pelo menos 7 consultas do pré-natal é de 30%. Para bebês brancos, isso cai apenas para 18%. Em relação às crianças indígenas, por sua vez, a taxa de mortalidade infantil de até 1 ano é o dobro da taxa de mortalidade infantil da média brasileira, de 23,4 por mil e 11,9 por mil, respectivamente. Ou seja, o racismo é desde antes da pessoa nascer, antes de começar direito à vida, né? A fonte aqui é do DataSUS do ano de 2021. Por que eu trouxe exatamente esse recorte? Porque isso aqui, ele firma muito pra gente que é desde o iníciozinho da vida, que a pessoa já nasce nesse berço de tantos problemas. Sim. O racismo, ele traz consigo, na história de formação do Brasil mesmo, uma estrutura muito forte, muito bem estabelecida, né? Quando o negro escravizado foi trazido ao Brasil, tudo dele foi tirado, né? E quando ele foi liberto pela sua salvadora, né, Princesa Isabel, né, isso é algo que a gente precisa falar bastante, né? Que essa foi a história que nos foi passada, né? Nós sabemos da história do Brasil pela versão do vencedor, do dominador, do invasor. E a gente não sabe da verdadeira história. Então, todo esse processo indica que de nós tudo foi tirado. Então, quando os negros foram libertos no Brasil, foram libertos, mas com que política pública de garantia de educação, saúde, moradia? Diferentemente de imigrantes portugueses, alemães, eles foram indenizados com terras para produzir. E nós, negros, fomos indenizados com o quê? Se antes de sermos libertos, existia uma política de que nós não poderíamos comprar terras, acessar a educação. Então você entende que o racismo ele tem uma estrutura muito forte e que precisa ser atacado em suas raízes. Quando você traz essa informação gritante, né, de crianças negras e crianças indígenas ainda serem preteridas de acesso, mesmo na tenra infância, né, ali, os nascidos vivos, né, as mãezinhas gestantes, isso é muito alarmante, porque na verdade reflete uma realidade brasileira de que a população mais pobre do Brasil tem raça, tem cor, né? A periferia ela é preta, né? E ser indígena, ser preto no Brasil é sinônimo de falta de instrução, de pobreza para os racistas. E então isso precisa ser combatido realmente de uma forma muito contundente e com ciência, sabe? Ciência, com técnica, porque só mesmo dados, informação e instrução combatem ali o preconceito tão pesado que é uma sociedade racista. Maravilha. Ariane, ainda insistindo nessa parte de trabalhar a pauta antirracista desde a infância, na sua leitura, qual é a principal dificuldade hoje de se colocar isso em prática, da gente conseguir trabalhar, de fato, essa educação antirracista desde a infância? Porque isso a gente tem falado muito hoje, mas antigamente a gente não via essa preocupação de trabalhar isso desde a infância. Já trabalha quando está adulto, né? Que já vem com uma escala de todo um processo, de todo um estrago, já se transformou num cidadão que veio de uma criação talvez racista, né? Porque a criança ela não é racista. Ela vai se transformando pelo meio que ela vive, pela construção, pela criação.
E aí hoje eu vejo muitas pessoas falarem de letramento racial, de combater o racismo desde a infância. Qual, na sua leitura, assim, se você tem algo para compartilhar aqui com a gente em relação a isso, que você acha assim, a maior dificuldade hoje em dia para começar? Nós temos muitas legislações em nosso favor, no sentido de, quando você traz a informação de resgate histórico, até nas escolas mesmo, né, da cultura da África, né, que é a grande mãe do brasileiro, nós temos muitas políticas voltadas, mas assim, a gente precisa realmente forçar para que elas sejam efetivas. Não adianta eu criar leis que nascem mortas e não ter ali um plano, né, de efetivação para essas políticas. Então é muito importante olhar para isso com muita prioridade, porque somente assim nós iremos conseguir tirar do papel e fazer aquilo ter um impacto positivo na vida das pessoas mesmo. Então acredito que o maior desafio, além da vontade política, né, é realmente mobilizar a sociedade para olhar o racismo como uma pauta que merece atenção. Muito se usa o termo que racismo, você está se vitimizando, é mimimi. Então, não é falta de consciência, é falta de sensibilidade. As pessoas elas precisam olhar para além dos seus umbigos e entender que, apesar de aquilo não te afetar diretamente na pele, afeta a vida dos seus pares. Isso é importante. Então, acho que falta essa sensibilidade, essa mão forte do Estado para tornar viável os projetos existentes, as legislações existentes e realmente impactar a vida das pessoas aqui embaixo, né? Porque quando você faz lei de cima para baixo, aquilo não é tão efetivo quando você inicia esse processo ouvindo primeiro. Da base. Exatamente. Então, quando a lei ela nasce aqui embaixo para cima, é muito... Surte muito mais efeito. Totalmente. E é exatamente isso, Priscila, que a gente trabalha nos conselhos, porque os conselhos de direito, a nível municipal, estadual, federal, eles têm esse condão de discutir realmente ali nas suas conferências e trazer propostas, projetos de leis para as suas câmaras, para o legislativo, para que seja discutido e, por fim, aprovado com o sentimento de que aquela lei nasceu dali. Não de cima para baixo, mas do povo mesmo, sabe? Foram ouvidos e vocês sabem, tem um olhar já sabendo qual é a realidade. Sim, né? Tá total. certo. Olha, não sai daí, a gente volta já já para o segundo bloco, com a nossa conversa aqui com a nossa convidada especial, a Ariane Campelo. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
De volta com o segundo bloco do programa Cenário Entrevista, a gente está recebendo aqui a advogada Ariane Campelo, ela que integra o Movimento Negro aqui no Amazonas, também é ativista dos movimentos por dignidade social, tem um trabalho muito bonito, a gente está conhecendo mais sobre a trajetória dela hoje. E eu já volto aqui no segundo bloco, Ariane, comentando com você algo que você deixou um pouquinho lá no primeiro, você pincelou e eu vou insistir aqui. A gente ainda ouve muito que no Brasil não tem racismo, né? Eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido isso, que tudo é mimimi. Desconstruir esses discursos tem sido também um dos trabalhos feitos pelo movimento negro aqui no Estado? Sim, Priscila, não pode deixar de ser uma pauta, é muito exaustivo, né? É cansativo. É cansativo falar o óbvio às vezes, óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito e assim, nós vamos continuar falando quantas vezes forem necessárias. Eu visualizo um movimento muito grande voltado às novas gerações e isso é muito bacana. Esse trabalho da Unicef é fundamental porque a Unicef ela está presente em vários municípios do interior do Amazonas também. Então, assim, levar uma educação antirracista para a infância implica em adultos melhores. Exato. É cansativo falar para adultos, mas se for necessário a gente vai continuar falando, porque nós entendemos que é uma pauta que precisa ser tratada da forma que tem que ser tratada. Sabemos que existem negros que também entendem, visualizam que não há racismo no Brasil e isso significa dizer que às vezes essa pessoa não foi levada a refletir também. Então, negros com nomes conhecidos que a gente sabe. Exatamente. E tentaram disseminar isso, né? Tomando lugares muito importantes na política brasileira também. Exato. Isso é muito sério, é muito grave. Reforça a necessidade por representatividade, isso é urgente. Mas assim, é um trabalho que a gente vai continuar intensificando, fazendo, porque aonde houver uma educação racista, a gente quer chegar lá para combater, é necessário. Maravilha. Ariane, qual a sua leitura, trazendo mais para os movimentos sociais, claro, com o movimento negro integrado, mas qual a sua leitura sobre os movimentos sociais hoje aqui no Estado? A gente vê, eu percebo mais ou menos, na minha leitura, que hoje estão bem mais ativos, mais presentes nas ruas, nas redes sociais, nos espaços de poder. Mas você que está bem mais atualizada nesse contexto, qual é a tua leitura da movimentação dessas ações, desses movimentos sociais aqui no Estado, hoje? Eu visualizo que essas lideranças elas estão aprendendo, né, com caminhos históricos, né? Veio muita gente antes da gente. Sim. E isso, quando pessoas se levantam antes de nós, elas abrem realmente assim o caminho na escuridão como um facho de luz. Então eu acredito muito assim que a gente tem conseguido fazer um movimento muito mais efetivo e abrangente, porque nós temos uma caminhada, né, que nos dá referência. Eu vejo muita gente de qualidade integrando esses movimentos, pessoas que buscaram realmente ali uma formação técnica para dar aos movimentos essa segurança, muitos advogados, muitos antropólogos, cientistas sociais, muita gente boa, pedagogos, professores, assistentes sociais. Então são pessoas que integram esse movimento de uma forma muito enriquecedora. Eu acredito que a gente está assim numa caminhada, numa ascensão muito grande. Não existe hoje um indivíduo no Amazonas que não se identifique com uma pauta. É verdade. Ele é professor, ou ele é pessoa negra, ou ele tem filhos, crianças autistas, ou é mulher sofrendo o machismo, né, na pele ali de forma muito contundente e se vê nesse lugar de necessidade mesmo de tomar para si aquela causa. Então, o movimento tem sido dessa forma. A internet, ela dissemina informação ruim, mas dissemina muita informação boa, e isso é importante salientar. E assim, Priscila, é inevitável falar que hoje nós temos muito mais representatividade. Hoje a gente consegue assistir a Cenário, por exemplo, e ver uma mulher negra sentada, fazendo uma entrevista, entrevistando outra mulher negra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque assim, além de mulheres, existe esse recorte racial também. Imagino o quão impactante isso é, não só para crianças que estão nos assistindo, mas também para outras mulheres que muitas vezes não conseguem se enxergar nesse local de protagonismo e quando veem
pessoas que podem representá-las veem aquele referencial, eu quero ser assim, eu posso ser assim. E eu acho que essa é a grande lógica da coisa, né? É a gente sair para fazer esse trabalho e, consequentemente, ir disseminando isso e deixando esse insetinho picar outras pessoas para que a gente realmente faça esse grande movimento social, humano, de homens e mulheres para serem livres, para a liberdade mesmo. Eu ia te perguntar justamente isso, tu adivinhou aqui, o que é representatividade para você, né? O que tu entende por representatividade, qual a força que ela tem, quão importante é que as pessoas de casa entendam que ela é necessária. Bom, Priscila, durante muito tempo nós olhamos para espaços de poder, de decisão, espaços de sucesso empresarial, de protagonismo, e só vimos figuras muito taxadas. Homens, mais do mesmo, né? Sim, homens. E aí, assim, pelo amor de Deus, nada contra, assim, mas a gente precisa equilibrar a balança, né? Então a gente tinha uma imagem de homens ricos, importante frisar, brancos, já chegando ali numa idade mais avançada. Isso em vários aspectos, né? Na indústria, na política, em vários espaços. E é muito importante a gente ir se fortalecendo para ir colocando cada pessoa da sua individualidade, seja ela, cada um no seu recorte, para ocupar esses espaços. E a gente fala de política, fala de sucesso financeiro também, de ascensão profissional, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Admitir a morenice é negar a negritude? Totalmente, totalmente. O estado do Amazonas, ele vive esse fenômeno, o que eu sou, né? Eu sou indígena, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou moreno. Eu sou moreno, né? Esse é o clássico. Inclusive, o clássico. Eu tenho uma amiga que no registro de nascimento dela tá lá. Não acredito. Juro, cor, morena. Eu acho poético, mas assim, é uma aberração antropológica a gente pensar que o termo moreno existe, né? Porque se nós formos analisar profundamente, ou até de forma rasa mesmo, o moreno, o mulato, ele na verdade foi, durante muitos anos, no Brasil escravocrata, uma política de branqueamento da população negra. Era o mulato, o filho mulato advindo de uma violência do senhor contra a sua escrava, e aí gerava filhos mestiços, né? Então nós vemos que isso é uma política de branqueamento que prejudicou muito a população negra, porque a gente tem essa crise de identidade. Eu mesma passei muito tempo para me compreender como uma mulher negra, porque eu não era tão escura assim. Não tô retinta, não tem traços tão negroides. Sim. Né? Então, quando a gente vai descobrindo, né, que os seus traços, o seu fenótipo, ele não é necessariamente um padrão, existe até uma colorimetria, né? Existe o colorismo. Entra aí a máxima do colorismo também. Exatamente. Né? Então a gente precisa olhar para a nossa negritude a partir desse ponto. Ser preto não é só ser preto retinto, ter os traços mais característicos, né? Que a gente enxerga assim, de certa forma, mas realmente se identificar pela nossa trajetória, pela nossa formação social, familiar, enfim. Então acredito que a partir do momento que a gente se enxerga enquanto negro, a gente se fortalece mais, não só no discurso, mas na vida prática também. No Amazonas a gente tem muita essa dificuldade, né? A gente vê que as pessoas têm o amazonense tem muita essa dificuldade de se reconhecer, ou seja indígena, ou seja negro, né? A gente tem um índice aqui que em 2019 o IBGE apontou que 131 mil pessoas se declararam de fato negras, pretas. É um número baixo, na minha visão, Ariane, não sei se na sua, tendo em vista o índice populacional que nós temos. Vem dessa dificuldade das pessoas se reconhecerem? Totalmente. Assim, compartilhando com os parceiros de militância, né, de movimento, muita gente, até mesmo dentro de Quilombo, morador de Quilombo, quando o IBGE passou, não se autodeclarou preto. Sério? Então, assim, toda oportunidade que eu tinha na minha cidade de falar com pessoas pretas, você se identifica, levar essa reflexão para essa pessoa, eu levava. Porque quando a gente dá esse dado para o IBGE, a gente está falando sobre a possibilidade de criar política pública para uma realidade. Uma realidade é redundante, mas uma realidade real,
né? Não é aquela realidade mascarada. Então, assim... Que existe muito essa realidade mascarada. O Amazonas está entre os 3 estados com maior população negra do nosso país. Isso é muito significativo. E é claro que tem muita gente que ainda não se identifica, ainda não se enxerga nesse lugar. E o processo ele é lento, mas eu acredito que a gente atingiu aí um patamar importante, que é um marco para a sociedade amazonense de se enxergar como negro, como indígena, porque temos mais representatividade. Temos políticos, né, embora seja uma minoria, mas nós temos pessoas que nos representam hoje e nos fazem refletir. Olha, falando em político, na Manaus tem aí o quê? 41 vereadores, se não me engano. Nós não vemos de fato alguém que carregue aí uma bandeira da negritude, até mesmo indígena. Isso distancia a gente de políticas públicas efetivas para que a gente consiga avançar na nossa pauta? Com certeza, Priscila. Assim, se você for olhar para todo o cenário político, né? Executivo, legislativo e até a presença realmente do homem e da mulher negra no judiciário espaço, é muito baixo. Então você pega essa distorção de dados, né? No estado que está entre os 3 com maior população negra, você não vê nenhum representante nas esferas que defenda, que tenha realmente essa pauta, né? Como defesa, é muito triste e é estranho, porque as pessoas elas podem buscar uma aproximação dessas causas. Eu não preciso necessariamente ser negro para defender essa pauta. É importante ter representatividade negra, homens e mulheres pretos na política, mas eu não preciso... Para ser um aliado. Exatamente. De fato. Eu não preciso ser negro para defender. Então as pessoas elas se distanciam muito de uma pauta tão importante, tão enriquecedora, por um motivo que eu não sei, até sei, mas assim, não dá para compreender, sabe? Falta letramento racial pra gente, Ariane? Com certeza, a gente precisa resgatar a nossa história e contar uma história, ouvir uma história, ter uma história nos livros, ter uma história na sala de aula de um Brasil constituído para além da visão do europeu colonizador, né? Que só explorou o país, e mostrar realmente quem construiu esse país e a que preço, né? Porque o preço pago foi altíssimo e foi pago e ainda está sendo pago, sim, né? Uma dívida que, sinceramente, acredito que nós vamos passar muitos anos para pagá-la, porque a gente está falando de uma perspectiva de consciência. As pessoas elas se distanciam ainda da informação, do discurso, elas não querem saber, elas preferem viver alheias. Então, realmente, aí é uma dívida que a gente vai ter que trabalhar muito para pagar. E você, enquanto mulher preta, que transita aí no meio jurídico, passou por alguma dessas questões? Como que você costuma lidar, sabendo ou percebendo que há alguma questão envolvendo isso? Ou você, por não ter os traços negros tão marcados, passou batido? Porque a gente sabe que tem a questão aí do mais e do menos, a história do colorismo, do tal colorismo. Sinceramente, Priscila, assim, isso é algo que eu converso até mesmo com a minha irmã mais nova, que é preta, retinta. E a gente conversa assim, que lá no interior, lá na nossa Manacapuru, a gente não consegue pensar muito nisso, sabe? Não é algo que seja uma questão tão forte, porque realmente a gente nunca foi levado a refletir. É claro que tem aquela coisa interna de você viver alguma situação de preconceito na infância, que às você vezes nem percebe, não entende que é racismo, aquilo te afetar ali minimamente, mas passar despercebido. Não identificar exatamente o que foi, né? Mas aquela coisa propriamente dita, o racismo, eu não consigo, eu seria leviana se eu dissesse que sim, eu vivi uma situação de racismo. Assim, dessa forma, né? Tão escancarada, tão escancarada, nunca, mas eu preciso, assim, sempre reforçar que eu sempre estive em lugares de privilégio. Sim. Então, realmente, assim, isso passou despercebido por mim. Eu passei despercebida por alguns lugares, porque entre os meus amigos negros, eu não sou tão negra. Mas entre os meus amigos brancos, eu sou a mais escura. Entende? Aí fica esse conflito, sim, né? Fica esse conflito. Então, assim, isso nunca foi uma questão pesada, porque sempre passei dessa forma despercebida, mas reforço, por estar em lugares de privilégio.
mas sei que isso é algo muito presente na nossa sociedade, principalmente porque você fala de uma profissão que ainda é muito dominada por homens. Sim, com certeza. E só o fato de ser mulher já é uma barreira que se cria, né? Porque as primeiras coisas que se põem em xeque é a nossa capacidade técnica, intelectual. E quando você é mulher e negra dentro dessa profissão, com todo aquele estereótipo de que a mulher negra ela é lascívia e, enfim, tem muito essa hipersexualização em torno da gente. Era a próxima pauta, a próxima pergunta. Há uma hipersexualização da mulher negra ainda? Com certeza. Olha pro carnaval. Assim, adoro carnaval. Acho lindíssimo, é uma expressão cultural, artística nossa, né? Mas olha, né, para esses espaços, a mulher negra, ela é muito hipersexualizada. Sim, isso é histórico. É histórico. É triste olhar para esse passado onde o que era valorizado na gente era o nosso físico e a nossa força de trabalho, a nossa capacidade de gerar e dar filhos para o patriarcado, né? E então é muito escancarado que existe sim essa hipersexualização da mulher negra. Tá certo, olha, aí as palavras sábias de Ariane Campelo. A gente vai para um breve comercial, mas fica aí que daqui a pouco a gente volta. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista, que está recebendo hoje aqui a advogada Ariane Campelo, que tem conversado aqui conosco sobre questões envolvendo racismo, preconceito, mulheres negras em espaços de poder, política, infância antirracista. E a gente continua aqui nesse terceiro bloco, Ariane, eu já venho mais para a parte, para o âmbito da tua leitura política. Lembrando que é a tua leitura, né? Cabe a gente respeitar a sua opinião e a gente gostaria de te ouvir. Nessa pergunta, eu gostaria de tocar no assunto do governo federal. Qual é a tua leitura desses primeiros meses de gestão desse governo, ainda que recém-eleito, ainda dá para dizer que é recém-eleito, porque está muito no começo ainda, né? Que se comprometeu, inclusive, de forma clara com a diversidade, com as pautas indígenas, com a população LGBTQIA+, e também com a negritude. Como é que você acha que está caminhando? Priscila, eu não vou ser pretensiosa e nem quero roubar esse espaço dos cientistas políticos. Realmente, a minha opinião
É opinião mesmo de uma cidadã eleitora, né? Não posso... Fica à vontade. Entrar nessa esfera, né? Muito embora a internet tenha dado a muitas pessoas o diploma de advogado, diploma de cientista Juízes político. da internet. Eu vou me recolher a minha insignificância e emitir a minha análise realmente de cidadã. Primeiramente, eu acho que está bem cedo, né? São 6 meses aí de um novo governo. Não posso negar para você que vejo um impacto muito positivo quando a gente olha para os nossos ministérios, né? Ministérios que foram restituídos, novos ministérios criados. Acredito que ter um Ministério de Igualdade Racial é muito importante para esse momento que o Brasil está vivendo. Ter essa pauta indígena muito fortalecida também, ter mulheres, uma presença muito contundente de mulheres nos ministérios, isso é bem satisfatório e representativo e acaba refletindo muito na nossa realidade aqui embaixo. Inclusive, o Amazonas vai receber, Manaus vai sediar um encontro por igualdade racial do Ministério. Então, provavelmente a ministra Aniele Franco vai estar conosco para trazer o governo federal para mais perto, né, da nossa cidade, do nosso estado, isso é muito importante. Então eu vejo uma dinâmica de governo muito acessível, né? É uma atmosfera diferente, acho que é inegável para quem vive a política, né? E para quem viveu os últimos 4 anos nesse país, é uma atmosfera diferente, sabe? O discurso realmente assim do presidente é outro, é inegável, e não, isso não é clubismo, tá? É realmente assim uma análise técnica dentro da minha insignificância, aqui reforçando, né? De que é um discurso diferente, é uma presença diferente no âmbito internacional. Nós vemos assim que, de certa forma, é um presidente que tem um olhar mais diplomático para as relações, valoriza as relações em acordos que realmente ali vão contribuir para a Amazônia, por exemplo, para a economia do nosso país. Então, apesar de muito prematura, essa minha análise de cidadã, acredito que estamos num caminho muito importante, onde as minorias e as diversidades elas são vistas como importantes. Inclusive, são falas, né, dos ministros, isso é bem reconfortante pelo cenário de destruição social que a gente viveu, né, nos últimos 4 anos. Então, é esperança mesmo de que a gente vai aí abrir caminhos para um novo momento para o nosso país. A gente sabe que não é uma luta fácil, né? O último governo se foi, mas seguidores dele ficaram, inclusive, dentro dos espaços de poder, infelizmente. Você falou da Aniele, né? Dela vir até Manaus, dessa movimentação do movimento negro, essa conexão aqui em Manaus, Brasília e outros estados. Mas eu te pergunto, a criação de uma frente racista aqui no Amazonas é possível? Está rolando? Tem novidade? Sim, nós estamos dialogando de forma muito forte e vendo necessidades, né? A gente precisa criar esses nichos muito bem estabelecidos. Então, uma frente de combate ao racismo é algo que tem sido pauta nas nossas conversas. Nós estamos articulando esse momento, principalmente para que muita coisa saia também de Manaus, não fique só aqui na capital, a gente consiga interiorizar as práticas do movimento negro. Como eu te falei no início, a gente tem apostado muito numa educação para infâncias, né, uma educação antirracista para essas infâncias. E a gente tem batido de forma muito forte nessa pauta. Estivemos semana passada no IFAM dialogando com adolescentes de 15, 16 anos que estão aí numa ascensão, né, para sair do ensino médio e tomar aí a vida, acessar ensino superior com esse olhar, é muito importante. Muito bom. Então, com certeza, respondendo essa pergunta sim, é uma coisa que a gente tem sonhado, tem planejado e que vai se tornar real. Uma frente antirracista para a região metropolitana e interiores mais longínquos também. Maravilha, isso é muito bom. Volto a insistir aqui na pauta governo, mas desta vez não é com dados.
o governo determinou, acho que em março desse ano, né, uma reserva de 30%, né, de cargos de confiança para pessoas negras, Ariane. A medida foi anunciada pelo presidente Lula dentro de um pacote de ações voltadas para ampliar políticas de igualdade social e combate ao racismo. Lula assinou um conjunto de 6 decretos, então você que está em casa, que convergem para fortalecer ações de inclusão e combate ao racismo em diferentes frentes. Um deles cria a reserva de vagas para negros na administração pública federal e estabelece a data de 31 de dezembro de 2025 como prazo para que essa administração pública alcance os devidos percentuais. É polêmica essa decisão, Sim. Gerou muito burburinho à época, né? Recente, inclusive. Tal qual polêmica foi, a gente lembra muito bem, a decisão das cotas, Sim. né? Qual é a tua leitura sobre qual é a tua perspectiva sobre isso, essa medida aqui? Você falou e automaticamente eu pensei aqui nas cotas, né? A gente lembra automaticamente. Sim. Porque é muito similar. Política afirmativa é sempre uma polêmica, né? Porque as pessoas que têm o senso comum enxergam isso como predileção, privilégio, e não é verdade, Nossa. é uma reparação. Então a gente precisa assim olhar para a política afirmativa como tal. É realmente ali você olhar uma realidade que não bate, não casa. Se nós somos X percentual e isso não se reflete nos espaços de poder, isso precisa ser revisto. Sob pena da gente estar cometendo realmente ali a perpetração dessa falta de equidade, de igualdade entre raças, entre homens e mulheres. Inclusive, foi aprovado agora, há 3 semanas, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Sim. Isso é muito importante. São pequenos movimentos que a gente não percebe, mas que impactam muito positivamente, é um conjunto, né, que a gente na vida vê. das pessoas. Exatamente. E aí, Priscila, assim, eu não posso deixar de dizer o quão importante esse recorte desses projetos de lei sendo aprovados é a importância da mulher nesses espaços de poder, porque é impossível nós curarmos as maiores mazelas sociais do Brasil sem ter a mulher, que é, em sua maioria, a ponta da pobreza do Brasil, a mulher preta, as avós que são chefes de famílias numerosas. Na maioria são chefes de família. É impossível falar de política de transformação sem ter mulheres nesses locais focais de decisão, de tomada, de realmente ali um posicionamento com atenção para a realidade que se vive. Então, eu acredito num novo momento aí. Essas medidas do governo, esse pacote que você informou, são o reflexo desse olhar para um Brasil diferente. Você participa, né, como a gente já sabe, de muitas ações aqui no Estado envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a pauta da causa negra. Eu gostaria que você contasse para a gente, se tiver e se puder, fora as frentes de ações antirracistas que eu te perguntei aqui, se tem alguma coisa programada vindo por aí. Inclusive, eu te vejo muito em contato com o pessoal do INAO e fazendo várias ações com as meninas também. Sim. Conta pra gente, ou pode contar, não sei, se tem algo vindo por aí, o que vocês estão articulando, até mesmo para as próprias mulheres negras aqui do nosso estado. Pode sim, a gente está sempre sonhando, né? Isso é bom. Todo dia a gente coloca a cabecinha ali no travesseiro e sonha literalmente, sonha figurativamente, e todo sonho, ele, quando compartilhado, ele ganha uma força maior, né? Sim, com então, certeza. essa caminhada com essas mulheres, esses homens, meninos, meninas, tem sido fundamental para a gente criar estratégias para realizar esses sonhos. Então, tem muita coisa boa vindo, sim. Eu acho que essa novidade aí de o movimento negro ter aproximado o Ministério de Igualdade Racial ao Amazonas, a Sejusc, né? Foi assim uma conquista muito grande. Nós tivemos um dos nossos representantes indo até Brasília, dialogando com a Fundação Palmares, e isso trouxe muita coisa boa pro Amazonas. Você vê que o movimento negro, ele não se isola em si. É um movimento realmente coletivo que visa melhorar a vida de todos. E essa aproximação com o Ministério é um resultado de todo esse trabalho. Vamos receber um evento no final de julho e início de agosto, provavelmente com a presença da ministra. Iremos falar sobre violência contra a população negra com o jovem negro, e aí a importância.
com a participação de quem sofre na pele, de quem vivencia, que são esses jovens, meninos, meninas da capital, do interior. Isso é fundamental para a gente formular essa política mais forte. Nós costumamos dizer que nunca mais nada sobre nós sem nós. Então a gente tem marcado essa presença muito forte e tentado fortalecer essa juventude para se integrar cada vez mais dessa movimentação que é plural. A juventude está mais atuante, Ariane? Eu vejo isso de uma forma muito bonita. A gente tem se aproximado muito da política. Enquanto a internet faz aí os cientistas políticos, os advogados e juízes, também faz pessoas se depararem com informações X e Y. E aí, assim, você como profissional da comunicação tem essa compreensão que a vocês, a mídia, cabe trazer informação. A opinião, eu que vou formatar. Então, quando a gente vê os jovens se deparando com polos diferentes de informações e conseguindo construir a sua opinião baseada nessas informações, é muito poderoso porque a gente enxerga um jovem com pensamento crítico, com uma lógica que reflete realidades e com certeza eu vejo a população jovem no Amazonas muito mais engajada. Muito mais engajada, né? Com muito mais força, com muito mais vontade de fazer acontecer, Sim. né? Ariane, vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se está preparada para ela, mas vamos lá. Eu sempre faço essa pergunta, incluindo no contexto da conversa. Amazônia Negra para você, existe? O que é? O que significa? Quando nós olhamos para as comunidades, para as palafitas, nós enxergamos a realidade da Amazônia, essa coisa poética. O Amazonas ele foi construído de braços muito fortes e essa Amazônia Negra foi erguida por esses homens e mulheres que não se acovardam. O amazonense é um povo assim muito resistente, é verdade. Né? Muito, acho que apaixonado pela vida, né? A gente tem essa coisa. Priscila, é impossível você abrir a janela da sua casa, mesmo com o caos que você viva, se deparar com o rio, se deparar com as árvores, os animais e não viver toda essa poética que é a Amazônia. E a Amazônia Negra, ela é uma Amazônia que foi construída por esses homens e mulheres de uma forma muito forte e isso repercute nas nossas vidas, porque a gente não estaria falando de movimento negro se a gente não tivesse uma realidade de Amazônia Negra. Então, realmente assim, o que a gente tem buscado é conclamar essas pessoas para que elas se enxerguem na sua real beleza de ser, para que consigam ocupar esses espaços que são reservados para nós. Nós precisamos estar lá em ascensão, fazendo a coisa acontecer. E isso tudo nos enche de esperança, de verdade. O que a garota de hoje, a profissional de hoje, na verdade, a doutora Ariane Campelo, diria para a garota lá de Manacapuru do passado? Priscila, eu tinha uma moça que trabalhava em casa, eu sempre fui muito falante, eu falo. Eu amo pegar a estrada porque pra mim, assim, não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Eu dirigir, amo, pra mim é terapêutico. E eu converso comigo mesma por horas, assim. E eu lembro da minha menina brincando de... Não existia podcast, tá? Mas eu fazia o meu podcastzinho lá, eu era... Meu programinha de rádio. Meu programinha de rádio. Aí a moça que trabalhava com a gente... Aí, embora energia, né, que racionamento no interior era muito comum, e aí ela ouvia muito rádio, aí acabou a energia, acabou o rádio, né? Eu falava, fulana, tu quer que eu... Cristina é o nome dela. Tu quer que eu cante pra ti? E aí eu começava a cantar, e eu fingia que eu tava entrevistando alguém, e eu era entrevistada também. Então, assim, sinceramente, eu tenho muita felicidade, muito orgulho de ter cumprido... eu vou chorar, meu Pode Deus. chorar. De ter cumprido um sonho de criança na minha vida, que foi sem pretensão, que eu acho que a gente tem que se colocar na vida não de forma pretensiosa, mas com intenção, né? Despretensiosamente, mas com intenção. Eu sempre me coloquei em tudo na minha vida com muita intenção. Então, ter chegado nesse lugar, que não é um lugar de riqueza, tá, material, mas é um local de muita riqueza pessoal, espiritual. Eu tenho, assim... Isso é raro.
eu tenho tido muita felicidade do que eu me tornei, porque foi o que eu sonhei, assim, ter uma vida plural que compreendesse o mundo à minha volta, sabe? E eu tenho uma filhinha que vai fazer 3 anos, agora essa semana, e eu olho para ela assim, me desconecto muito do pensamento de que eu quero que ela seja uma extensão, né, do que eu sou, porque os pais às vezes têm muito tende, isso. sem querer a fazer isso. A querer traçar um caminho que a gente foi frustrado. Eu posso te afirmar assim com muita precisão que a minha trajetória não é uma trajetória frustrada. Eu me vejo construindo muita coisa. Eu tenho uma distorção de imagem minha muito grande, isso eu falei há alguns dias. Eu tenho 29 anos, mas eu me enxergo como uma menina de 16. Assim, que linda. A vida é muito curta para o tanto de coisa que eu quero fazer, realizar, e não sozinha. Sempre acompanhada, ladeada da minha família, de pessoas que eu admiro, amo, acredito, e de gente que eu nem conheço, mas que eu vou me conectar em algum momento, porque eu sei que isso vai acontecer. Então essa minha trajetória com a minha filhinha é de dar, assim, muitos subsídios para que ela possa ser aquilo que ela realmente veio para ser, porque eu acho que a gente vem com uma missão na vida, né? E assim, a minha luta coletiva, quando eu olho para minha filha, é que ela também não seja exceção, que as oportunidades que ela recebe na vida sejam regra para a vida de outras crianças também. Acesso à educação, saúde, sabe, vida de qualidade, informação, ciência, sabe, eu valorizo muito isso. E da mesma forma que eu quero garantir isso para minha filha, o meu trabalho na coletividade, na minha advocacia pública, é buscar garantir isso também para outras crianças. Pode ser utópico, né? Me acusem de ser essa grande sonhadora. Né? Mas é o que me move e é o que eu tenho, os meus olhos têm testemunhado isso. A gente tem trabalhado de uma forma muito forte com outras pessoas, com comunidades, e as pessoas estão acessando informações e vendo outras perspectivas, e elas mesmas têm transformado suas vidas. Não é a gente que está indo transformar. A gente tem sido facho de luz para a vida dessas pessoas e iluminado essas escuridões, às vezes sociais, sabe? Então, eu tô com saudade da minha Ariane da infância, mas... Da minha Arianinha. Da minha Arianinha ali, mas eu sinto, assim, muita felicidade de me enxergar e ver que eu consegui cumprir os meus sonhos de infância. Ariane, muito lindo. Ela tá segurando pra não chorar, o olho dela tá marejado. Então eu vou facilitar pra ti. Você vai olhar pra aquela câmera ali, aquela grandona ali, que tá ali focada em você, e você vai deixar um recado pra quem tá nos assistindo agora, o que teu coração mandar, o que tu quiser falar pra quem tá ali. Seja um recado voltado para a pauta antirracista, seja um recado voltado para olhar o próximo com mais compaixão, enfim, a câmera é sua, Tá. a vez é sua. Existe um ditado africano que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu consigo usar isso para quase tudo. Assim, quando eu penso nessa frase, eu penso que o mundo ele é uma grande comunidade que precisa olhar para cada um dos seus participantes dessa comunidade como alguém, né? Não é com indiferença, não é desviando o olhar. A gente precisa olhar para cada indivíduo na grandeza do que ele realmente é. Então, quando a gente faz esse processo de ver o outro como alguém tão importante quanto a gente se acha importante para a gente mesmo, a gente transforma as coisas, a gente valoriza as diferenças, a gente consegue dialogar muito melhor, valorizar o que cada um tem de bom. Então, assim, se eu pudesse não ser utópica nos meus pensamentos, eu diria que a gente tem a possibilidade de sim de fazer um mundo melhor e ele vai acontecer. É utopia, parece impossível, mas eu acredito que olhando para o passado e pensando no que a gente tem hoje, do que a gente já construiu, a gente vai conseguir sim fazer muita coisa melhor. A gente não vai viver esse mundo de perfeição dos sonhos, né? Porque, enfim, existe muito movimento contrário. Mas a gente consegue transformar esse nosso mundo interior e o mundo à nossa volta. E o que é o mundo, né? Se não isso aqui que a gente vive, esse nosso senso de pertencimento, de sociedade. Então, acho que é isso. Vamos ser essa grande aldeia que cuida, que abraça, acolhe
e na luta por sermos melhores. Eu sou porque nós somos, né? Sim. Muito obrigada por Obrigada, ter meu vindo. bem. Você é linda, seu trabalho obrigada. é maravilhoso. A gente está muito feliz de te receber aqui. Obrigada. E que você tenha muito sucesso na sua caminhada e consiga continuar fazendo a diferença. Obrigada, todas nós. Todas Obrigada. nós, representatividade, né? Sim. Pra gente. E eu te agradeço mais uma vez a audiência, a companhia aqui no programa Cenário Entrevista. Esse bate-papo especial de hoje foi feito aí pra você. Continue nos acompanhando aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela TV Cenário Amazônia no YouTube. E eu te aguardo até a próxima segunda-feira. Tchau!